época você superintendente de abastecimento da prefeitura, no dia seguinte, em edição suplementar do Diário Oficial, poucas horas antes de uma reunião que estava marcada, como você disse aqui, para debater a questão do CEASCAN, que a gente vai falar sobre isso também, mas poucas horas antes dessa reunião sai a sua exoneração. Qual a relação entre a entrevista e a exoneração? Ou você acha que não foi pela entrevista, foi pelo que você disse aqui, que queria a questão da cessão do espaço? Como você analisa esse fato? Bem, em primeiro lugar, Marco Antônio, bom dia. Né? Bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Beto. Bom dia. Beto está em todas aí. Bom dia, principalmente, né? Aquelas pessoas que estão nos assistindo e ouvindo a Folha FM. É um prazer muito grande estar aqui e pronto para responder qualquer pergunta. Pode quicar, que a bola estou preparado para o jogo. E outra coisa, a questão do Grupo Folha da Manhã. Eu sempre friso quando eu participo, como fiz a semana passada, né, com o Cláudio Nogueira, esse carinho que eu tenho pelo grupo, pois frequento a Folha há 20 anos, vai fazer agora. Desde 2000, no meu primeiro mandato, até o dia de hoje, sempre estive aqui. E principalmente no meu mandato, no meu período, como não só no meu mandato, como também como secretário de Agricultura, eu fazia um programa aqui quinzenal, com o Cláudio na parte da manhã, e 2 horas com microfone, telefone, para que as pessoas pudessem fazer perguntas, para a gente dar satisfação para a sociedade daquela função que nós ocupamos até início desse ano, quando saímos para a Superintendência de Abastecimento, que foi uma coisa criada com o objetivo, que nós vamos falar, certo? O objetivo de acomodar, certo? Um abastecimento. Mas nós estamos aqui para isso. E a sua primeira pergunta, em relação à questão dos 30%, eu reafirmo aqui com todas as letras que esse percentual ele existe. Não só existe como RPA, como existe como DAS também. Se você for nos autos da rodoviária, vai responder, inclusive, a pergunta aqui, aquela colocação de basto. Aí eu vou chegar também na origem da sua principal pergunta, o que originou a situação. A situação vai mais lá atrás, não é só ali, mas começou ainda dentro desse ano. Porque, na realidade começou em 2017, quando nós pegamos um orçamento de Rosinha de 4,5 milhões aproximadamente para a agricultura e utilizamos R$250 mil. Quando chegou em 2018, nós tivemos 16 milhões, usamos os mesmos 250 mil. Então, quer dizer, em 2 anos, você somar 16 com mais 4, vai dar 20. E a gente usa 500 mil em 2 anos, você há de entender que não era, como diz o outro, o objetivo do governo priorizar a agricultura. Porque se fosse... né? Teria, tá dificuldade aqui, dificuldade ali. A dificuldade existiu, nós sabemos que existiu, mas existia também mecanismo de você buscar recursos através de emenda parlamentar, que inclusive muitos deputados chegaram a oferecer recursos aqui. O próprio Júlio Lopes, deputado Júlio Lopes, colocou recursos, apesar de não poder ter colocado diretamente na agricultura, mas ele acordou que poderia colocar, olha, eu vou colocar dinheiro na saúde aí, mas o governo aporta recurso próprio para a agricultura. Eu vou colocar na saúde, porque a saúde, todos os deputados têm a responsabilidade de colocar 50%. Isso é lei, das suas emendas para a saúde. E dessa parte ele falou assim, agora eu vou aportar recurso na saúde, mas a prefeitura dá uma prioridade à agricultura, colocando o recurso próprio lá para poder andar. Isso não aconteceu. Mas com relação à minha entrevista, aí voltando aqui, é só perguntar a Basto. Basto que está lá em cima da rodoviária. Eu fui fazer uma palestra lá, dos meus primeiros 2 anos, e apresentei um relatório e entreguei na mão de cada uma cópia. Eu fiz 80 cópias do exercício 2017 e 2018. Se alguém achar que eu estou mentindo, liga para cá, passa aí, eu disse que eu estou mentindo. Eu fui lá e levei, inclusive com 2 pessoas me ajudando, uma quantidade, entendeu? Que eu imprimi com recurso próprio. Entreguei a cada um dos administradores, coordenadores de bairro e tal, para explicar para a população aquilo que estava sendo realizado, porque nem ele sabia. Aí veio um do bairro, mora onde? Eu sou de Morro do Coco, eu sou de Dores, eu sou de Ponta da Lama, de Ururaí, não sei de onde. Amigo, você tem que mostrar para que cada cidadão campista saiba o que cada pasta está realizando, seja superintendência ou secretaria. E isso nós fizemos. Então, se perguntar lá para baixo, ele vai saber que o animal que está aqui, que ele citou aí na folha, né, isolado, esse animal fez 6.339 votos na eleição em 2012. Então, não sou tão isolado assim, né?
e fiquei isolado na liderança como mais votado em campo, com 998 votos à frente de Tô Contigo. Então não sou tão isolado como ele colocou na matéria dele. Né? E citou algumas coisas também, Arnaldo, que ele não estava presente na reunião. Nessa reunião que foi lá em cima que você está falando? Não, a reunião lá em cima, eu fui e ele nem apareceu. Só quem apareceu lá foi exatamente o outro rapaz lá, que eu nem sei o nome, representando ele. Mas ele não participou dessa reunião. Então o que eu quero dizer é o seguinte, aqui a bola quicou, a gente vai botar para o jogo, nós vamos para o jogo. E com relação à questão do meu posicionamento, eu vou citar um caso aqui para você, para a gente fugir dessa questão dos 30%. Aí você vai ver que tem coerência nas coisas que eu estou falando. Tem uma empresa que ganhou uma licitação ano passado, na prefeitura, através da Superintendência de Agricultura, que virou secretaria agora, no início do ano, em março, foi logo assim que virou secretaria, eu saí. Aí criou a Superintendência de Abastecimento, vamos falar nela também. Então, o que acontece? Quando o ano passado, foi feita uma licitação de terceirização de máquinas. E duas empresas, né, venceram a licitação. A da Baixada eu cancelei. Por que eu cancelei? Porque eu não vou responder no Tribunal de Contas depois, ou no Ministério Público, porque a primeira empresa não estava documentada, a segunda empresa não tinha veículo suficiente para atender, a terceira chegou na oitava. Quando eu fui ver a diferença de preço de uma ADR para outra ADR, estava com diferente quase 30%. Eu falei, se a hora que bater isso no tribunal, vai dizer o quê? Por que essa empresa aqui recebeu mais do que a daqui para realizar o mesmo serviço? Então cancelou, a Baixada ficou sem equipamento, mas pelo menos fico com a minha consciência tranquila de não ter que responder, não só eu, como prefeito também. Sim. O coordenador de despesa é ele, entendeu? No geral, mas na pasta sou eu. Então eu cancelei. Mas a empresa que ganhou a licitação, por incrível que pareça, não fui eu que divulgou, foi a mídia aí, em geral, que foi divulgado, que agora, logo depois que eu saí da agricultura, a esposa do empresário que ganhou a licitação foi nomeada no governo. Eu não disse nada, eu só vi na mídia. Certo? Aí eu pergunto, para quê? O cara é empresário. Isso é legal. Não, pode ser legal, mas na minha opinião é imoral. Porque se o cidadão presta serviço à prefeitura, você pegar a esposa dele. E outra coisa, trabalhou novembro, dezembro e janeiro. Quando chegou em fevereiro, ele parou de trabalhar, porque não recebeu. Nem novembro, nem dezembro, porque a licitação saiu em outubro, não recebeu novembro, nem dezembro e nem janeiro, fevereiro, que é exatamente o período de você preparar a terra para o produtor plantar em março. Você dá o primeiro corte em fevereiro, quando chegar em março você dá o segundo corte e o produtor planta. Nesse período nós não tivemos tratores, não tivemos equipamento exatamente por falta de pagamento. Então, quer dizer, vamos colocar... Aí, por que entrou nisso, Nildo? Eu entrei nisso exatamente por causa da esposa do cara que foi nomeado. E eu saí da Secretaria de Agricultura e deixei 3 carros de DAS em branco, durante o período que eu fiquei lá. Porque não adianta você encher a Secretaria de DAS, eu tinha lá pessoas lá, que era estatutário, que vinham ocupando o cargo. Entendeu? Tanto é que o atual secretário sabe, né, como que ele vai conduzir esse preenchimento lá, que isso não é competência minha, agora é competência dele. E quando eu assumi o abastecimento, eu assumi com 4 cargos. Eu só consegui usar um. Os outros 2 ficou com ofício lá no gabinete do prefeito e que não foi atendido. Então eu fiquei tipo assim, entendeu? Cachorro quando cai de caminhão de mudança. Já que botou o nome de animal, né? Vamos botar todos. Então, eu sem saber para onde é que eu ia, onde é que eu vou ficar? No desenvolvimento econômico. Não tinha uma sala de desenvolvimento econômico. Eu nunca vi tanta salazinha pequena e tão bem ocupada. Todas elas ocupadas. A única sala que a gente fazia as reuniões. Uma sala de reunião que tem lá, que nós ocupávamos quando fazia a reunião do nosso grupo de trabalho que nós criamos para reativar o seu antigo SEASA, que, se Deus quiser, vai virar SEASCAM mesmo sem Nildo Cardoso. Eu vou voltar à pergunta, porque a gente conversou muito por telefone depois eu conversei muito com você por telefone. Muito prazer. Receber a sua ligação é sempre uma honra. Depois da exoneração. Então, e a gente vai, como a gente vai conversando ali, parece... a gente faz a pergunta, mas às vezes o ouvinte não acompanha, porque pra gente o assunto está tão comum, né, que pra gente vai muito mais fácil. Mas vou voltar à pergunta. Você acha que a sua exoneração foi pelo que você falou na rádio, na questão dos 30%, vou voltar dos 30%, ou foi por aquela questão que você falou comigo, que você disse aqui que se não houvesse a cessão do espaço, você sairia do governo, que você já levaria a sua carta de exoneração.
Então você acha que foi pelo que você disse dos 30% ou pelo fato de a prefeitura não ter condições de ceder o espaço para o SESCAM? Eu acho que eram os dois. E quando foi feita a mudança na secretaria, eu acho, como eu sempre falo, que na repartição pública a parede tem um ouvido. E não existe nada que acontece dentro de uma repartição pública do município que você não saiba lá fora. Uhum. E outra coisa, segredo para mais de uma pessoa, você e mais um parceiro, não existe. Então você faz numa sala, reunião com 5 pessoas, você pode ter certeza que no primeiro botequim que o cara sentar, ele vai beber, ele vai falar e o vizinho da mesa dele vai ouvir. Então não tem segredo. E se o vizinho for jornalista, então... Principalmente Aí... se for do outro lado, como diz o outro, ou né? se for do outro lado... Então, o que acontece? Isso é uma soma, entendeu, Arnaldo? Isso é uma soma. Isso aí não é isso ou é aquilo. Isso é um somatório que vem acontecendo desde a mudança que aconteceu. Eu acho que a prerrogativa do prefeito é dele. Ele foi eleito, ele teve 151 mil votos. A prerrogativa é dele. Entendeu? Agora, eu não seria apadrinhado por Marcão ou por Fred, como foi colocado no jornal. Eu não seria escolhido por ter sido amigo de Sérgio. Que as pessoas têm que respeitar a ausência dele, né? O saudoso Sérgio, meu amigo, meu irmão, entendeu? Que levou 4 anos comigo lá. Eu quero até fazer uma correção aqui também, em cima do que Saulo colocou. Ô Saulo, eu não levei 2 anos para virar oposição, não. Sérgio foi eleito na oposição, mas eu fiquei sem palanque, porque o meu partido estava apoiando Arnaldo, houve uma intervenção no partido, e eu estava no PFL na época, e o PTB teve que apoiar a Feijó. E eu fiquei sem palanque, um e o outro. Porque, na realidade, o compromisso do partido seguindo campista, que era do PFL, era exatamente a reeleição de Arnaldo em 2000. E eu estava no PFL. E, de repente, eu fiquei sem um e sem outro. Então, ninguém pode dizer que me apadrinhou de um lado ou de outro. Eu fiz 2.812 votos em cima do meu trabalho, daquilo que a gente tinha conquistado em 96, que foi 1.855 votos. O trabalho foi dando continuidade e nós chegamos a esse patamar de 2.812. Dia 5 de maio, entendeu? Dia 10 de maio, eu tive uma primeira reunião com o Arnaldo. Olha só, a posse dele foi 1º de janeiro, a minha também. Eu só fui recebido por ele dia 10 de maio. E naquela data eu falei para ele, olha, eu a partir de hoje eu sou oposição. Não tenho compromisso com você, nunca tive. E reunião agora, o compromisso meu agora sou eu e Sérgio Diniz agora, você vai ter mais um parceiro lá na Câmara. E assim foi feito. Então foram exatamente 4 meses e 10 dias após a posse. Então é só para esclarecer essa questão aí. E com relação a botar a minha nomeação na conta, o convite de Rafael, que foi ele que me fez o convite. Marcão, eu não sou seu afilhado. Fred, você é meu amigo, gosto de você pra caramba. Mas você também não foi meu padrinho, quer dizer, eu não sou afilhado de vocês e, consequentemente, né, vocês não são os meus padrinhos. Eu apoiei Pudim em 2004. 2006 apoiei Pudim, numa segunda eleição. A Garotinho nunca foi meu padrinho e nunca será. Certo? Se eu não tiver as pernas minhas para andar, aí, meu amigo, aí não tem sentido. Aí a política não tem sentido para mim. Tem que ter independência para estar aqui, diante do público, eu tenho certeza, da enormidade de pessoas que estão hoje acompanhando esse programa, para falar a verdade. Tá certo? Uhum. Aí vamos à sua resposta, que você está doido para ouvir. São os dois, eu dou 50% para cada um. 50%, não pela cessão do espaço. Porque você tem que analisar o seguinte, eu não sou advogado. E quem formatou todo esse processo de cessão, e também a questão da criação da associação para o SESCAM, não foi Nildo Cardoso. Foram 5 pessoas e todos eles cargos de confiança da prefeitura. Não coloca na minha conta uma coisa que eu estava superintendente de abastecimento, mas fazia parte da comissão doutora Valéria, fazia parte o doutor Ronaldo, fazia parte Alfredo Dieg, fazia parte Maurício Nani. Então isso foi constituído, foi feito a 5 mãos, ou 10 mãos, né, e 5 cabeças. Então, colocar na conta minha. Só que eu avisei para a reunião com essa equipe de que se as coisas não fossem feitas desta maneira, não teria sentido. Porque eu não vou responder por todos esses processos, inclusive na própria reunião, que Rafael estava presente e o presidente da CODEM, que eu não quero nem falar o nome dele, porque se falar ele vai ficar ruim para ele, eu na reunião com a ministra
e com o ex-delegado da Polícia Federal, Felício, que é deputado federal, Felício Laterça, o que aconteceu? A própria ministra falou, você tem certeza que você quer tocar um SEASA? Todos no Brasil hoje querem ficar livre daquilo, o governo do estado quer ficar livre, o governo federal quer ficar livre, SEAGESP só fecha no vermelho, o Rio é a mesma coisa, e eu tenho certeza do Rio porque tive acesso. Nos últimos 6 anos, balancei do Rio de Janeiro fechando no vermelho. Aí o secretário de Agricultura vem aqui em Campos do Estado, não, nós queremos tocar o SEASA de Campos, reativar o SEASA de Campos. Eles não estão conseguindo colocar no azul nem o deles, que fica na capital. Você imagina pegar um que está há 30 anos fechado, quando o garotinho foi eleito em 88, em 89, a primeira coisa que ele fez foi fechar. Então, 30 anos fechado. Para você reabrir aquilo ali, você tem que dedicar seu tempo integral. E eu procuro fazer, quando eu falo tempo integral, é você dedicar o seu tempo, como eu venho fazendo. Rapaz, eu medi a minha pressão no dia que saiu a minha... Tá aqui, ó, tá gravado aqui, ó. No dia que saiu a exoneração, eu amanheci com a pressão 11,3 por 7,3. Tá aqui, ó. Batimento cardíaco, 72. Eu tô leve. Quando acordou? Basal? No dia seguinte da exoneração. Beleza. Então você tá tranquilo. Então, eu quero dizer o seguinte, rapaz. A responsabilidade, você recebe uma sobrecarga dela. Entendeu, Arnaldo? Você recebe uma sobrecarga. Agora, para quem tem responsabilidade. Para quem não tem responsabilidade, aí vem uma cota significativa desses 30% que eu vou falar para você aqui. Tem pessoas que ocupam cargo hoje no governo, que eu vou ser sincero a você, eu teria vergonha, eu acho que o prefeito deveria fazer um programa aqui na Continental, entendeu? Na Folha, no ar, e colocar todo o secretário, ou seja, diariamente. Ó, você está escalado para tal dia, você para tal dia, você para tal dia, vai lá e apresenta tudo que você vem realizando na sua pasta. Porque aí nós vamos saber, e a população de campo vai saber se o dinheiro está sendo bem aplicado ou não. E na sua avaliação... Porque tem muita gente... Na sua avaliação, o que está funcionando bem dentro do secretarias? Você esteve lá, você foi secretário também. Qual secretaria? Não, no conjunto geral. No conjunto? Eu vou dar os parabéns aqui para o secretário de esporte. Eu vou dar os parabéns, apesar de pouco recurso, para a Heloísa Landim, que vem trabalhando com a terceira idade bastante. Eu quero aí dar os parabéns para Pedro Paulo, do transporte, que conseguiu tirar 350 veículos sucateados há mais de 20 anos de lá do SEASCAN, entendeu? Do SEASA, futuro SEASCAN, não só da parte externa daqueles veículos, como da parte interna dos blocos que tinha lá sucata de 20 anos atrás. E dar os parabéns para a Defesa Civil, Major Peçanha. Em 2017, o prefeito chegou e falou assim: vocês assumem a responsabilidade do decreto ou não decreto de estado de emergência pela seca? Eu falei assim, prefeito, nós temos concessão da água do Paraíba. A única coisa que nós vamos receber vai ser caminhão-pipa. Caminhão-pipa como? Se nós temos água aqui no Paraíba aqui, e a responsabilidade da concessão é de uma empresa aqui, que ela tem a responsabilidade de levar água para o povo. Não vai faltar água para a população. E nós temos os canais, nós temos a 3 metros, né, do nosso subsolo, nós temos água. É só abrir poços aqui, nós vamos botar água em qualquer lugar que quiser, com exceção da região norte, que é a região de elevação, como é o caso de Morro do Coco até Santo Eduardo. Então, quer dizer, isso aí, quando chegou na hora, nós decidimos. O único município que não participou do processo foi Campos. No dia 28 de novembro, deu uma tromba d'água, choveu 100 milímetros, botou a cidade debaixo d'água. Botou o Rio ali de Itabapoana, que já tinha decretado estado de emergência pela seca. 30 dias depois entrou com um estado de emergência por calamidade pública pela água. Aí você não dá para entender, porque as pessoas não sabem o ciclo da água. Sim. Quando que a chuva chega, quando não chega. Isso significa o quê? Colocar pessoas que não conhecem a realidade da agricultura, ou desse período, né, que acontecem as chuvas, em cima dessa realidade. Aí vem a pressão de cima. Interessa para o Estado que isso aconteça. Aí eu recebo ligação do assessor, que hoje é deputado federal, na época era o secretário de Agricultura, Cristiano Áureo, que participou da reunião lá em Santo Antônio de Pádua, eu estava presente. E ele citou meu nome 2 vezes. Parecia que a reunião era comigo. Todo mundo norte e noroeste estava lá, inclusive o Major Peçanha também. E ele citou meu nome 2 vezes, porque Campos não decretou e depois não caiu nessa de receber 30 mil reais. Quem recebeu mais foi Itapiruna, 60 mil reais. Eu vou receber 60 mil reais que vai cair na nossa conta
para a gente prestar conta ao Tribunal de Contas da União, formar uma comissão, até o dinheiro sair, a tromba d'água chegou. E aí? Pois é. Eu vou pedir um favor a Eu citei a Nildo. alguns, e os outros eu prefiro, me reservo o direito de deixar por conta da população. Eu vou pedir ao Nildo um break rapidinho com o Arnaldo. Depois eu queria entrar num assunto, na hora que for mais conveniente. Por exemplo, é sabido no Brasil inteiro, e não é uma característica de Campos ou de outra cidade do porte de Campos, mas é sabido há muitos anos que o funcionalismo público tem características assim, por exemplo, tem pessoas que trabalham e pessoas que se aproveitam das que trabalham, que às vezes chega bem mais do que 30%, em algumas repartições. Não, vamos deixar. Aqui, meus parabéns. Pela primeira vez eu dou uma entrevista no programa e que alguém concorda com aquilo que a gente está falando, que a gente vivencia o dia a dia. Meus parabéns. Não, eu sou filho de funcionária pública, então minha mãe fácil, sempre, né? ela sempre me contou a vida toda. Eu vou puxar a sardinha aqui porque eu sou funcionário público também, não daqui, lá de São João da Barra. Hoje é dia do servidor público, para falar nisso, parabenizar, apesar de muitas coisas que faltam, porque existe servidor e servidor. Exatamente. Então exatamente. Tem muito importante. Você não pode generalizar, até porque os 70% que trabalham, e eu acredito que seja nisso, às vezes trabalham até mais do que devem, exatamente para compensar os 30%. E eu sempre fui assim, desde que eu me entendo como gente, entendeu? Funcionários públicos maravilhosos existem aos montes. E, infelizmente, a população já... É que nem político. A população já fala, político é ladrão. Não é isso, não. Existem, sim, muitos, mas não pode generalizar. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso logo depois, quando a gente voltar do intervalo. A gente faz planos o tempo todo, pro futuro, pra família, mas imprevistos